Seja louvado. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito o Evangelho de Jesus Cristo reportado em Lucas, capítulo 24. Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava
em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Estes versos. Amém. Glória ao nome santo de Deus. Bendito seja o Senhor. As Escrituras, irmãos e irmãs, desde outros tempos, sempre reportaram uma obra que haveria de ser manifestada entre os homens, a aparição do Cristo, que viria para conciliar, que viria para trazer um renovo, uma remissão, visto que aqueles que no tempo antigo, no tempo da lei, e mesmo segundo a tradição, fossem escravos ou servos, só poderiam ser livres se houvesse quem os remisse, quem comprava o direito de liberdade para aqueles que eram servos. E então as profecias eram manifestas, sempre lembrando que nós jazíamos como servos do pecado, naquilo que foi manifesto pelo homem primitivo, na sua desobediência da santa palavra de Deus. E tornamo-nos todos, fomos incluídos todos debaixo do jugo do pecado. E quando se está debaixo de um jugo que nos força, de um jugo pesado, somos servos com dificuldade de carregar aquele peso. E assim, prezadas irmãs e irmãos, esperavam os homens que este Cristo aparecesse. Mas como crer num homem que veio simples, com palavras de amor, não tinha beleza para que o desejássemos? A certa altura escreveu um dos profetas de Deus, um homem sofrido, um homem de dores, não vinha da casa dos nobres, não vinha da casa dos ricos, nascido numa manjedoura, num momento em que as portas se fechavam para receber aquela mulher agraciada que trazia no seu ventre o Salvador do mundo. Mas como as profecias inspiradas por Deus são infalíveis, e tudo aquilo que os homens chamam neste mundo de coincidência, na verdade é a vontade de Deus se cumprindo entre nós. E assim, irmãos e irmãs, o que ele tinha que anunciar, anunciou, se manifestou ao mundo. Aleluia! Pregou, exortou, ensinou, deixou sinais entre as pessoas que estavam por perto dele. Não se distanciou nem dos meninos e das meninas. Quando em algum momento alguém disse: tira essas crianças daí, como qualquer criança, faziam as suas artes,
não entendiam o que estava acontecendo, não conheciam o discurso daquele homem, mas como crianças simples, viam nele uma afeição divina, viam nele um rosto carinhoso. E por certo, em casa, ouviam o papai e a mamãe conversar: o mestre estará por aí hoje, nós vamos ouvi-lo, vamos estar perto dele. Você viu o que ele fez? Ele libertou o paralítico, o cego passou a enxergar. E quando as crianças tiveram oportunidade de vê-lo, glória ao nome de Deus, lembraram daquilo que o papai e a mamãe falaram. E não tinham grande conhecimento das coisas, e passaram a fazer algum alarido próprio de criança. E uma ordem veio: tira estas crianças daí, elas incomodam o mestre. E ele ouviu e disse: não faz isso, deixa eles pertinho de mim. Glória ao nome santo do Senhor. Quando aquelas crianças foram liberadas e ouviram dizer: deixa pertinho de mim, como crianças, não é, irmão? Bom, então agora é a nossa vez. Alguém agarrou na perna dele, o outro já se aninhou debaixo do seu braço, alguém subiu no colo, glória ao nome do Senhor. E uma coisa é certa: ninguém saiu dali sem a benção do Filho de Deus. Quantas crianças estão hoje aninhadas pertinho do seu Salvador Jesus Cristo, por este mundo afora, neste momento tão consagrado ao Senhor. Glória ao nome de Deus, com as suas dificuldades, com as suas aflições. Mas o Senhor, nesta palavra, vai nos orientando: vem, fica perto do Mestre, glória ao nome do Senhor. Não te importas pelas tuas criancices, não te importa pelas tuas infantilidades agora, mas vem perto do Senhor, a tua benção estará nesta palavra. E assim foi, irmãos, mas era aproximado o dia da consumação de tudo aquilo para qual ele foi destinado. Foi julgado, irmãos e irmãs, e após o seu julgamento, sem defesas, foi condenado à morte. Preferiram soltar um ladrão do que um homem inocente. E o seu corpo foi colocado sobre o madeiro, precado com pregos, com cravos, como diz a palavra. Cravos, irmãos, é uma espécie de um prego, mas ele é mais grosso, é mais largo, pois era feito de pedaços de ferro, uma ponta tão grossa, irmãos. E ali, quando esticaram o corpo do Senhor, santo é o nome de Deus, não o tratavam com delicadeza, pois a multidão clamava: morte, morte, morte. Este era o clamor. E aqueles homens encandecidos pelo grito da turba, irmãos, com os seus martelos, martelavam aquele corpo santo, aquele corpo puro, aquele corpo divino. Aleluia, ao nome do Senhor. Levantaram o madeiro, o seu corpo ficou dependurado naquele madeiro. Pelo que se entende nas Escrituras, irmãos, eram 2 dias que antecipavam o início da semana, que começava num dia de domingo. E ali então aquele madeiro foi levantado, a terra tremeu, santo é o Senhor. O céu se vestiu de luto pela morte de um justo. Houve trovões, houve ruído no céu. Santo é o nome de Deus. E aquele corpo, já debilitado pelas dores, e aquelas dores, irmãos, elas estavam sendo suportadas pela misericórdia, pela minha e pela tua alma. Glória ao nome santo do Senhor. Reflita isto agora, aonde tu estiveres, seja o que for que tu estás fazendo, aqui dentro deste salão ou em qualquer lugar deste mundo,
dá uma viajadinha ao Gólgota, nas dores do Senhor Jesus. Foi por amor à minha e à tua alma. Aquele corpo debilitado não suportou e veio a morte. E vindo a morte ficou ali, até que um homem justo, que não consentia com aqueles atos, pediu que tivesse a oportunidade de ter aquele corpo. Envolveu o corpo do Senhor Jesus em lençóis, abriu uma caverna, onde nunca tinha sido depositado nenhum corpo, colocou ali aquele corpo imóvel. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aquele homem não sabia o que estava fazendo, mas o que ele fez serviu de exemplo para nós, irmãos. Depositou uma causa nobre. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe algum de nós depositou alguma causa nobre nas mãos do Senhor. 3 dias aquela causa foi resolvida. Glória ao nome de Deus. Passou, colocou uma grande pedra na frente daquela sepultura e saiu. Aquelas mulheres que amavam o Senhor, passando por ali, encontraram aqueles varões resplandecentes, com vestidos que reluziam, e dizia: procurai o vivente na terra dos mortos, ele não está mais aqui. Aleluia! Santo é o Senhor. A glória estava sendo manifesta. Olharam para dentro da sepultura, nada enxergaram e saíram correndo. Mas já chegava o dia em que não se podia, segundo a lei, fazer alguma atividade, mas prepararam ungüentos para no 3º dia ir lá ungir o corpo do Senhor. Glória ao nome de Deus. E foi quando isto tudo sucedeu, quando chegaram ali com unguento e já não achavam mais o corpo do Senhor. Santo é o nome de Deus. Ele não está mais aqui. E elas voltaram, como lemos aqui, e contaram que naquele 1º dia da semana estiveram lá para testificar a obra de Deus. Santo é o nome do Senhor. E logo, irmãos, elas lembraram daquilo que aquela gente da Galileia tinha ouvido, o que ele dizer, ou o que foi dito, que ele haveria de ser entregue na mão de homens pecadores, para que fosse crucificado, mas ao 3º dia haveria de ressuscitar. E muitos não estavam crendo naquilo que elas anunciavam, pois, irmãos, eles não tinham visto o que elas viram, mas era apenas o princípio de sinais, irmãos, que o Senhor já tinha ressuscitado. E então chegamos nesta segunda parte do capítulo, quando aqueles 2 discípulos estavam no caminho de Emaús e caminhavam, e de repente, irmãos, era comum, não trafegavam ali a pé em caminhadas, por certo não tinham carros ou conduções que os levassem, e eram caminhos cansativos. E era comum, irmãos, quando chegavam a alguma aldeia, que se hospedasse algum viajante, se oferecesse uma bacia com água para a pessoa lavar os pés se inchavam, irmãos, de longas distâncias caminhadas, aquelas sandálias com tiras de couro que ajuntava a poeira da estrada, apertava-lhes os pés. Então era comum oferecer uma bacia de água para que a pessoa tirasse as suas sandálias, refrescasse, lavasse os seus pés, descansassem para continuar a sua caminhada. E naquela conversa boa que tinham durante a caminhada, em que os 2 conversavam, de repente um peregrino se juntou pertinho deles, e a conversa foi ficando boa. Glória ao nome do Senhor. O que falam vocês? O que falam vocês 2 aí?
Como que nós falamos, você não sabe? Você é um peregrino por aqui, não sabe o que estamos tratando? Os nossos corações estão suspensos. O que foi que aconteceu nestes dias é notório a toda a gente do lugar. Glória ao nome do Senhor. E isto nos causou tristeza. O nosso mestre esteve conosco, vivíamos perto dele, nos alegrávamos com as suas palavras. Ele nos conseguia trazer para pertinho deles. Nele havia perdão, nele havia misericórdia, nele havia verdade, nele havia justiça. Mas agora ele foi. Ah, como vocês têm dificuldade de entender. Tinha que ser assim. Mas como tinha que ser assim? Ora, lembra do que eles falavam? O que ele falava para nós? Que ele tinha que ser assim, para que ele viesse, ele vindo, ele cuidasse das nossas enfermidades, e curasse as nossas feridas, e nós pudéssemos viver e pudéssemos sentir a vida dele dentro de nós. Era necessário que ele fosse, para que nós também pudéssemos ir. Se ele não viesse e não fosse, nós jamais um dia poderíamos ir. Mas ele vindo e indo, agora nós também poderemos ir junto com ele. De repente, quem sabe naquela estrada, uma plaquinha. Não sei se era assim, não é, irmãos? Bem-vindo a Emaús. Chegou. Mas o que este homem fala enche o nosso coração de alegria. Mas a minha caminhada continua. Não, já o dia está tarde. Já declinou o dia, o sol já se pôs. Você vai pela estrada, pode ter algum animal feroz, algum perigo na estrada. Fica aqui. Mas o fica aqui não era bem pelo perigo da estrada, era o coração cheio da alegria de Deus. Estavam conhecendo a palavra da vida como nunca conheceram, movida pelo Espírito de Deus. Santo é o Senhor. Neste mundo, nesta manhã de domingo, quantos no primeiro dia da semana estão conhecendo a palavra da vida como nunca conheceram? É a força do Espírito de Deus visitando as nossas almas, para que o nosso entendimento se abra um pouquinho mais e sejamos esclarecidos a respeito da palavra da vida eterna. Se ele não viesse e não fosse, não abriria caminho para nós. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não vier por mim ao Pai não chega lá. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E nesta manhã, pela força do Espírito de Deus, quantos estão entendendo um pouquinho mais o que é a vinda do Senhor Jesus neste mundo e a saída dele para preparar-nos o lugar que já está pronto para a nossa habitação. Mas ele disse, antes de ir embora, aguardem que quando eu lá chegar, enviarei no meio de vós o Espírito Santo de Deus. Ele vos guiará em toda a verdade. E assim, irmãos, dizendo isto, eles entraram para dentro daquela casa. Entraram, quem sabe, falaram para ele, ó viajante, aqui está uma bacia com água, lava os teus pés, eu vou assentar à mesa, vou preparar um pão para nós comermos. E aquele viajante, aquele que era entendido como um peregrino, lavou os pés, descalçou as suas sandálias, e ficou ali, glória ao nome de Deus. Mas de repente, vem, senta aqui na mesa, o pão já está aqui. Mas o poder de Deus tinha que manifestar entre eles, os olhos deles tinham que ser abertos. Tomou o pão, glória ao Senhor. Sabe o que quer dizer isto, irmão?
tomou o pão, deu graças a Deus, abençoou aquele pão, repartiu com as mãos, irmãos. Os irmãos conseguem ver isto? Conseguem enxergar na vossa comunhão? Duas mãos partindo o pão e dizendo: toma o teu bocado, olha aqui o teu pedaço de pão, glória ao nome do Senhor, aleluia. É o que o Senhor está fazendo entre uma multidão de pessoas que ouvem esta palavra. O pão está sendo repartido. Toma o teu bocado neste primeiro dia da semana. Glória ao nome de Deus. Haja saúde na tua alma. O pão da verdade, o pão da justiça, o pão da santidade, o pão da salvação está aqui entre nós. Aleluia. Era Ele. Você não percebeu? Ora, irmãos, o que ele fez de diferente? Tomou o pão e abençoou e repartiu. Isto era comum em qualquer casa. O pai ou o mais velho ou o senhor da casa fazer isto. Glória ao nome do Senhor. Mas é porque os olhos deles foram abertos e eles entenderam: era o Senhor, era o Senhor. Hoje o Senhor entra dentro de algum coração e tu poderás dizer: é o Senhor na minha vida. Correram para ir, poder anunciar: o Senhor apareceu a nós, Ele está aqui. Como é que vocês conheceram? No partir do pão. Glória ao nome do Senhor. No partir do pão. Estes dois irmãos, estes dois discípulos, não está aqui registrado o tempo que eles continuaram a viver sobre a terra. Não está escrito em que tempo eles foram colhidos desta vida. Mas em algum momento, quem sabe eles estavam em volta de alguma mesa, e ali era posto algum pão para eles comerem. Eles comeram tantas outras vezes, quantos pães lhes foram oferecidos. Mas quem sabe, um cutucava o outro e dizia: lembra daquele pão? Aleluia, lembra daquele pão que nós comemos lá? Santo é o nome do Senhor. Este pão vai ficar gravado na tua memória, não é no teu estômago, porque ele não veio para alimentar o teu corpo, ele veio para alimentar a tua alma, da verdade, da justiça e da salvação. Glória ao nome santo do Senhor. Portanto, irmão e irmã, lembra-te sempre que tu te assentares para comer um pão, se é o pão que mexe com a tua alma, se é o pão que mexe com a tua alma, guarda ele no teu coração, porque ele vai te levar à vida eterna. E aqui está esta palavra, no primeiro dia da semana. Quem sabe quantos corações duvidosos, preocupados, esperançosos, aguardando algum movimento. Aleluia, o Senhor vem vindo por aí. Presta atenção, irmão e irmã. Em algum destes dias, é verdade que Ele habita no teu coração, Ele habita na tua alma, Ele habita no teu ser. Ele conhece o amor que tu tens pela palavra da vida eterna. Ele conhece o cultivo desta palavra dentro da tua casa. Mas qualquer dia desses, Ele se assentará na cabeceira da tua mesa. Aleluia, o nome do Senhor. Resolverá a tua causa em nome do Senhor Jesus. Pois nas mãos dEle está a benção que eu e este povo que ama a palavra necessita da solução dos céus. Deus seja louvado. Em oração agradecemos a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor, aleluia. Glória, glória a Jesus. Deus, aleluia. Alamassuriante lemaia Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Aleluia. nome de Deus, aleluia. Nosso eterno Deus e Pai que está nos céus, novamente, Senhor, a tua igreja se ajoelha diante de ti, Senhor, com um coração, Pai Santo, humilde, reconhecendo a tua grandiosidade, a tua majestade, o teu poder.
Graças te damos, Senhor, porque viemos à tua casa nesta manhã. Tu tem preparado mais um santo culto para nós, Senhor. E nós confessamos diante de ti, Senhor, não vivemos mais sem a tua presença. Não vivemos, Senhor, sem o calor do teu Espírito, Senhor. E nesta manhã tu tem nos abençoado. Tem, Senhor, preparado de cantarmos os 3 hinos. Já sentimos, Senhor, a tua presença. Já remoemos as palavras, Senhor. E tu já falou conosco também. Te agradecemos pela oração, Senhor, que tem dado, a mesma tocou no teu trono, Senhor. E de lá veio a virtude, veio a esperança, veio a fé, veio o renovo na nossa vida. Mas, Senhor, agora, Senhor, todos juntos queremos te agradecer pelo santo conselho desta palavra, Senhor. Palavra maravilhosa, Senhor. Palavra doce, Senhor eterno, que refletimos aqui, Senhor, o sacrifício do teu Filho, Senhor. Como podemos te agradecer, Senhor, porque, Pai eterno, tem nos aberto esta porta da graça. Tem, Senhor eterno, nos dado este direito maravilhoso de estarmos na tua presença, Senhor. E nós vamos, Senhor, agradecendo, mas vamos te fazer um pedido nesta oração. Senhor, conserva em nós, Senhor eterno, o dom da vida eterna, Senhor. Nós queremos alcançar um objetivo maior, que é um dia herdar a vida eterna, Senhor. E a cada dia na nossa vida, Pai Santo, permita que possamos refletir neste sacrifício, no pão que tu nos deu nesta manhã, que possamos levar para a nossa casa, levar para a nossa família, levar o pão da vida, Senhor, que tu tem nos dado hoje. Graças damos por tudo, Senhor. Rogamos estas bênçãos e agradecimentos no nome do teu Filho Santo, nosso Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia ao Senhor, aleluia, Jesus amado. Glória, glória ao nome de Deus, aleluia. Deus seja louvado.